Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou trazer aqui, vou conversar com vocês a respeito de associação de resistores em série e em paralelo, certo? É um exercício que exige um pouco de atenção, mas que é super tranquilo a gente trabalhar. Beleza, pessoal? Então, falando sobre associação de resistores, nós temos três tipos de circuito: o misto, o paralelo e o em série. Na aula de hoje, eu vou falar sobre circuitos em série e em paralelo, certo? Como nós já conversamos a respeito disso anteriormente, nas nossas aulas, vou fazer aqui um paralelo, tá? Entre os dois tipos de associação, né? Entre o circuito em série, deixa eu mudar aqui, entre o circuito em série e o circuito em paralelo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui. Só o que é interessante nós lembrarmos aqui? Que no circuito em série, pessoal, o valor da corrente ele é constante. Então, o valor da corrente é constante. Enquanto isso, em contrapartida, no circuito em paralelo, o valor da corrente é variável de ponto em ponto. Então, beleza. E que mais que nós podemos falar sobre isso? Nós podemos falar a respeito da tensão. A tensão no circuito em série ela varia. Cada resistor consome um pouco, né, um valor de tensão. Enquanto isso aqui, no circuito em paralelo, a tensão tem valor constante. E a respeito dos componentes? Os componentes no circuito em série, eles são dependentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu retirar um componente, o circuito desliga, certo? Nenhum dos outros componentes vão funcionar. Já no circuito em paralelo, os componentes são independentes. Por quê? Porque a corrente tem mais de um caminho. Então, se eu retiro a resistência 1, que está em paralelo com a resistência 2, a resistência 2 continua funcionando normalmente. Então, componentes independentes. O que mais nós podemos falar sobre isso? Como que nós fazemos o cálculo da resistência equivalente, pessoal?
nós fazemos a somatória de R1 mais R2 mais a quantidade de resistência que tiver no circuito em série. Já no circuito paralelo, nós fazemos a associação de 2 em 2, utilizando a fórmula resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tranquilo, turma? Esses conceitos aqui são extremamente importantes para trabalharmos, tá, com os cálculos de circuitos elétricos, certo? Então, corrente em circuito em série, associação em série, a corrente é constante, no paralelo a corrente varia. No circuito em série a tensão varia, no circuito em paralelo a tensão é constante. Ok? Dito isso, pessoal, vamos fazer dois exercícios aqui para a gente praticarmos. Certo? Então tá aqui, ó. Preencha a tabela a seguir. Com os valores de tensão e resistência. Resistência não, pessoal, perdão. Corrente, tá? E corrente em cada resistor. Então nós temos a tabela aqui para completarmos. Esse circuito aqui, ele está em série ou em paralelo? Olha aqui. A corrente chega aqui, parte dela vai para cá, parte dela vai para cá, parte dela vai para cá. Ou seja, esse circuito aqui ele está em paralelo. No circuito paralelo, a tensão é constante ou é a mesma em todo o circuito. Então, respondendo aqui, qual que vai ser a tensão em cada um dos resistores? A associação em paralelo vai ser 100 volts. Em cada um aqui, ó, 100 volts, 100 volts. Por quê? Porque ele deu aqui como dado que essa fonte aqui ela é de 100 volts. Então, beleza, pessoal. Nós precisamos encontrar aqui o valor da corrente que circula nesse circuito. Qual que é o valor da corrente total? Lembrando então, no circuito em paralelo, a corrente ela se divide em cada ponto. Para encontrarmos o valor da corrente total, nós precisamos então calcular a resistência equivalente do circuito. Então, primeiro passo, calcular a resistência equivalente. Ok? Para isso, pessoal, vamos ter que fazer a associação de 2 em 2. Vou usar aqui então, vou fazer o seguinte. Vamos associar esses dois primeiros resistores e chamá-los de RA. Tá ok? Então, pelaquela fórmula, vamos chamar aqui de R1, R2 e R3. Então, vamos associar o R2 e o R3 e chamar de RA. Então, o RA ele vai ser igual a R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Vamos aqui.
RA vai ser igual a 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. O RA nosso aqui vai ser de 72 dividido por 18. Isso, pessoal. Isso mesmo. Dividido por 18. O nosso RA vai ter o valor de 4 ohms. Beleza. Feito isso, galera, nós temos que desenhar novamente o nosso circuito. Aqui está a nossa fonte. Muito bom. Vou desenhar novamente aqui. Aqui está a nossa fonte, a nossa bateria. Aqui está o nosso. Aqui nós temos o nosso R1, que é de 4 ohms. E aqui nós temos o nosso RA de 4 ohms também. Beleza? Então, vamos associar aqui novamente. Vou usar aqui agora uma outra cor. Agora sim, pessoal, nós vamos achar o nosso resistor equivalente. Vamos associar o RA e o R1 e vamos chamá-lo de resistência equivalente, certo? Então, vou fazer essa conta aqui embaixo. Nossa resistência equivalente vai ser o R1 vezes RA dividido por R1 mais RA. Substituindo aqui na forma, pessoal. Resistência equivalente vai ser igual a 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Beleza? Resistência equivalente, isso aqui vai ser igual a 16 por 8. Resistência equivalente vai ser de 2 ohms. Feito isso, vamos desenhar o nosso diagrama. Como que ele ficou? Com a fonte, com um resistor. Opa, ficou meio complicado aqui, mas tranquilo. Lembrando que a fonte é de 100 volts. E o resistor aqui, o R equivalente, de 2 ohms. Beleza, pessoal? Então, chegando nesse ponto aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos achar o segundo passo. Vou escrever aqui, ó. Corrente total. Como que nós vamos achá-la? Pela lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nós temos o valor da tensão, que é 100 volts. Nossa resistência equivalente foi de 2 ohms. A nossa corrente aqui vai ser de 50 amperes. A nossa corrente total. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Agora,
nós já sabemos a corrente que circula no circuito total, nós podemos encontrar a corrente em cada um dos nossos resistores, tá bom? Vamos aqui então calcular a corrente em cada resistor. Vamos responder a nossa questão. A corrente em cada resistor, vamos começar aqui pelo resistor 1. O resistor 1, pessoal, o que acontece? O nosso resistor 1, a tensão dele é de quanto? Vamos olhar aqui no nosso diagrama. 4 ohms. A tensão, como ele está em paralelo, é 100 volt. Qual que é a corrente que circula no resistor 1? Novamente, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A corrente em 1 vai ser igual a tensão pela resistência. Corrente 1, resistência 1. Vai ser 100 dividido por 4. Isso aqui vai dar o valor de 25 amperes. Então agora vamos fazer a conta para o resistor 2. Qual que é o valor do resistor 2? Vamos olhar aqui. 6 ohm. 6 ohm. A tensão, como ele está em paralelo, é 100 volt. Nós queremos saber a corrente do 2, certo? Então, novamente, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a corrente em 2 vai ser a tensão do circuito dividido pelo resistor 2. A corrente vai ser de 100 dividido por 6. Corrente 2 vai ser de 16,7 amperes. Depois, agora, vamos para o resistor 3. No resistor 3, vamos ter o que? O valor da resistência é de 12. A tensão, como ele está em paralelo, é de 100 volts. E a corrente é o que nós queremos saber. Corrente em 3, né? Perdão. Que é corrente em 3. É o que nós queremos saber. Era um ponto de interrogação. Aqui.
Então vamos aqui, turma. Corrente 3 vai ser a tensão dividido pelo resistor 3. Vamos aqui. Vai ser 100 dividido por 12. Corrente em 3. 100 dividido por 12. 8,3. 8,3 amperes. Então vamos preencher a nossa tabela com o que ele pediu. Então vamos lá. Corrente no resistor 1 vai ser de 25 amperes. Corrente no resistor 2, 16,7 amperes. 16,7 amperes. E 8,3 amperes no resistor 3. Ok? Como que eu sei que se eu acertei ou não? Soma os valores das correntes, pessoal. 25 mais 16,7 mais 8,3. Deu 50. A corrente total do circuito é de 50 amperes. Então, nossa resposta está correta. Então, beleza, galera. Então, vamos aqui agora para o exercício 2. O exercício 2, ele nos diz o seguinte. Novamente aqui, ó, com a tensão e corrente, cada um dos resistores. Vou arrumar aqui também. E corrente em cada um dos resistores. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, qual que é a diferença? É o mesmo circuito com os mesmos valores de resistores. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Esse circuito, reparem, o circuito ele está em série. Circuito em série. O que isso significa? O valor de corrente é constante. Tá? O valor da corrente é o mesmo em todo o circuito. Então, beleza. Para preenchermos, então, se nós acharmos a corrente total, nós podemos preencher toda essa coluna aqui. Então, vamos lá? Vamos encontrar, então, pessoal, a corrente desse circuito. Primeiro passo, então. Vamos calcular aqui, ó. Primeiro passo. É calcular a resistência equivalente. Vamos lá? O circuito é em série. Circuito em série, resistência equivalente é igual à somatória de todas as resistências. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente vai ser igual a 4 mais 8 mais 10. 4 mais 8, 12. Com 10, 22. 22 ohms. Essa aqui é a nossa resistência equivalente.
qual que vai ser o nosso segundo passo aqui, pessoal? Segundo passo. Vamos calcular a corrente total. Como assim? Vamos lá? Quais os dados que nós temos desse circuito? Nós temos aqui os seguintes dados. Nós calculamos a resistência equivalente, que é de 22. Nós temos a tensão do circuito, tá? Que vai ser de 100 volts. Nós podemos achar a corrente total. Vamos aqui. Lembrando aqui, pessoal, esqueci de desenhar. Terminando de fazer a primeira conta, nós podemos vir aqui e desenhar o circuito novamente. Opa, ficou esquisito isso aqui, né? Vamos aqui novamente. Ó. Aqui nós temos nosso resistor equivalente, que é de 22 ohms. Beleza? E aqui nós temos a nossa fonte. Então tá. Temos tudo que precisamos. Porque tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a corrente total é a tensão dividido pela resistência equivalente. Substituindo isso aqui, corrente total vai ser 100 dividido por 22. Corrente total R$ 4,55 amperes. O valor de corrente no circuito em série é constante. Então, qual que é a corrente que circula no primeiro resistor? 4,55 amperes. E no segundo, 4,55 amperes. E no terceiro, 4,55 amperes. Certo? Ok, então, agora, pessoal, nós temos que calcular o que? A queda de tensão em cada resistor. Então, vamos calcular a tensão em cada resistor. Vamos lá? Resistor 1. Quais os dados que nós temos do resistor 1? Nós temos a corrente, que é de 4,55 amperes. Temos o valor da resistência, que é 4 ohms, certo? Vamos conferir, esse mesmo 4 ohms. Queremos achar a tensão em 1. Beleza, turma? Então, tensão em 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente. Substituindo os valores, 4 vezes 4,55.
Tensão em 1 vai ser igual a 4 vezes 4,55. Resposta: 18,2 volts. Vamos aqui então fazer a nossa conta agora para o resistor 2. Novamente a corrente é a mesma para todo o circuito. Temos o valor da resistência 2, 6 ohms. Queremos saber o valor da tensão. Então vamos aqui, tensão em 2 é igual a resistência 2 vezes corrente. Tensão em 2 vai ser igual a 6 vezes 4,55. Então 6 vezes 4,55 deu 27,3 volts. E agora, resistor 3. O que nós temos no resistor 3? Temos o valor da corrente, que é a mesma para todo o circuito. Resistência 3, que é de 12. E a tensão 2, que é de... eu estou olhando lá, estou copiando errado, pessoal, desculpa. E a resistência, e a tensão 3, que é o que nós queremos achar. Vamos jogar aqui na fórmula, mesma fórmula, tensão 3, R3, vezes a corrente. Tensão 3, 12 vezes 4,55. Então 12 vezes 4,55, 54,6. Vamos lá preencher a nossa tabela? Então a tensão no primeiro resistor de 18,2. 18,2 volts. E no nosso segundo resistor, 27,3. 27,3. E no quarto, 54,6. 54,6 volts. Certo, pessoal? 27,3 mais 18,2. Fiz a conta errada aqui. Deu 18. Vamos lá, 18,2 mais 27,3 mais 54,6. Ok? Se vocês somarem todas as tensões, vocês vão achar o valor de 100 volts. Okay? O que isso significa? Que a nossa conta está certinha. Ok? Pessoal, então, sempre quando a gente pega um circuito, a gente analisa o que está em série e o que está em paralelo. Se o circuito está em série, o valor da corrente é constante. Se acharmos o valor da corrente total, achamos o valor de todos os valores das correntes em todos os resistores. Tá? E
precisamos apenas calcular a queda de tensão em cada um dos resistores. Mesma coisa aqui, ó, só que é com a tensão. No circuito em paralelo, a tensão ela é igual para todos. Tá vendo que aqui só tem paralelo? Então ela é igual para todos. Basta a gente calcular a corrente em cada resistor. Beleza, pessoal? Então é só vir aqui e calcular a corrente em cada resistor. Ok? Essa é a nossa ideia, pessoal. É muito importante a gente saber isso aqui, ó. A corrente é constante no circuito em série e no circuito em paralelo a tensão é constante. Então eu peço a vocês que copiem e guardem isso aqui no caderno de vocês para os nossos futuros exercícios. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.